Não se esqueça das palavras de Jesus. Não se esqueça das palavras de Jesus. E para não correr o risco de você esquecer, não se esqueça das palavras de Jesus. Hoje a nossa leitura nos levou do Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 43, até o final do livro. Hoje concluímos a leitura do Evangelho de Marcos no capítulo 16. E ao longo dessa leitura de hoje nós vimos a traição de Jesus, o julgamento, a negação de Pedro, a crucificação de Jesus, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Muita coisa acontece nessa leitura, muitos acontecimentos importantes, marcantes, necessários nessa leitura de hoje. Mas eu queria focar a minha reflexão com você no relato que nós temos no capítulo 14, a partir do verso 66, quando o texto nos narra a negação de Pedro em relação a Jesus. Nós temos a partir do verso 66 a narrativa de quando Pedro estava ali acompanhando o julgamento e as humilhações que Jesus sofria, quando de repente algumas pessoas que estavam ali ao redor começam a reconhecer Pedro. Peraí, você não é um dos galileus que estava seguindo a Jesus? Eu já te vi andando com ele, e por uma, duas e finalmente 3 vezes Pedro nega Jesus, nega conhecer Jesus, nega saber quem Jesus é. Na última negativa ele já estava exaltado, e o texto vai dizer que Pedro nega de forma muito enfática, né? Ele começa a praguejar e a jurar: eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela 2ª vez. Então o texto vai dizer que então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. Só nesse momento, só depois que o galo cantou as 2 vezes, foi que Pedro se lembrou das palavras de Jesus. E que palavras foram essas? De que palavras são essas que o texto está falando? Jesus havia alertado a Pedro de que ele o negaria, de que ele fraquejaria naquela reta final. Jesus tinha predito a negação de Pedro. Fala: Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro responde com muita convicção: Jesus, que é isso? Todos aqui podem te negar, eu jamais. Eu vou morrer por você. Qualquer um outro pode te negar, qualquer um desses discípulos, mas eu com certeza não. Jesus chama Pedro, chama os outros discípulos para que pudessem orar com ele. Fala: vigiem comigo, orem comigo. Jesus diz: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está disposto, mas a carne é fraca, Pedro. Não se esqueça disso. E quando Jesus volta, Pedro e os outros discípulos todos estavam dormindo. Jesus alerta Pedro, Jesus chama Pedro para vigiar, para orar, diz para ele que a carne dele é fraca, mesmo que o espírito dele esteja forte, a carne é fraca, então vigie e ore comigo. Pedro dorme, Pedro se esquece das palavras, dos alertas de Jesus. Pedro só se lembra dos alertas de Jesus quando já era tarde demais, depois de ter negado, depois que o galo canta, é que ele se dá conta de que Jesus já o havia alertado sobre aquela fraqueza, sobre aquele momento de pecado dele, já tinha dito para ele o que ele devia fazer para resistir, ele tinha que orar, ele tinha que vigiar. Mas Pedro se esqueceu das palavras de Jesus. É claro que esse não é o fim de Pedro, fraquejar, pecar, não é uma sentença de eternidade, de afastamento eterno de Deus. Nós, graças ao nosso Senhor e à sua graça, nós temos a oportunidade de arrependimento, de perdão. Mas Pedro podia, se tivesse ouvido as palavras de Deus, se não tivesse se esquecido das palavras de Jesus, poderia, quem sabe, ter resistido naquele momento. Mas Jesus já sabia que Pedro se esqueceria, Jesus sabia que Pedro não teria a perseverança necessária, não iria vigiar, não iria guardar. Por quê? A gente não sabe. Talvez porque Pedro tenha menosprezado a oposição, talvez tenha achado que a oposição não seria assim tão grave, talvez porque ele tenha superestimado a sua força, a sua resistência. A gente nunca vai saber detalhadamente o porquê Pedro se esqueceu, mas sabemos que ele se esqueceu e que Jesus o havia alertado sobre aquilo que iria acontecer. Quantas vezes você e eu pecamos, caímos em coisas que já sabemos, coisas das quais Jesus já nos ensinou, já nos alertou, nós já temos relatados, mas muitas vezes nós nos esquecemos das palavras de Deus, dos ensinos de Jesus, nos esquecemos dos seus alertas e por isso
caímos em pecado, por isso cedemos às tentações. Que o Senhor nos conceda a graça de nos lembrarmos das suas palavras. De fato, que possamos vigiar em oração, estarmos atentos a todo tempo, para que não nos esqueçamos dos alertas de Jesus e, desse modo, não caiamos em pecado. Que você não se lembre das palavras de Jesus só depois de ter feito aquilo que não devia fazer. Se lembre das palavras de Jesus, se lembre das palavras de Jesus, se lembre das palavras de Jesus. Isso é o que melhor você pode fazer da sua vida. Deus te abençoe. Hoje completamos a leitura do Evangelho de Marcos, amanhã começamos a leitura do Evangelho de Lucas. Vamos juntos, aprendendo, lendo a palavra de Deus, e você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais um momento de reflexão.